Pessoal, estou gravando agora esse vídeo para mostrar para vocês a função cadastros. Ela se encontra aqui, cadastros, e aqui eu tenho algumas funcionalidades, como empresa, usuário cliente, local de trabalho e implantação automática. Nesse momento eu vou mostrar para vocês as funcionalidades da empresa. Dentro da funcionalidade de empresa, eu tenho os dados gerais da empresa, como a informação de CNPJ, endereço de faturamento e dados do contato. É possível você editar essa informação. Você pode criar filiais abaixo da matriz, então você pode criar uma nova filial, vai abrir um novo formulário e dentro desse novo formulário você vai preencher os dados da filial. E aí você vai conseguir fazer o gerenciamento com a tua senha da matriz e filial. E se você cadastrar alguma senha na filial, aí com toda certeza essa senha só vai acessar a filial, ela não consegue visualizar a matriz, tá? Aí você tem, voltando, você tem a informação configurações. Aqui em configurações são informações que vão influenciar na aparência e nas regras de roteirização do sistema. Então, primeira função eu tenho roteirização, a regra. Então eu tenho aqui a função espelhar trajeto, você sempre tem informação detalhada o que significa. Eu já vou indicando para vocês o que é ideal. É sempre manter com espelhamento de resultado para que ele copie a ida para a volta. Utilizar fretamento na roteirização, se a empresa não tiver, é sempre não. Né? Utilizar limitador de quilometragem, sempre sim. E aí você determina qual que é a distância que você vai colocar como limitadora para o sistema entender que ultrapassando essa distância, ele tem que considerar a passagem de menor tempo e não de menor custo. Então eu vou colocar 15 quilômetros, 14 quilômetros, tá? Você pode mudar a qualquer hora. Limite de distância de caminhada, eu sempre vou indicar aproximadamente 1.200 metros, tá? Não quer dizer que o funcionário vai andar toda essa distância. 80%, entre 70% e 80% dos funcionários vão caminhar no máximo 500 metros. O comportamento referente às baldeações, eu sempre vou colocar permitir baldeações limitadas. Porque numa grande cidade como São Paulo, tendo um metrô com várias ramificações, é importante que você deixe livre o número de baldeações para que ele priorize a utilização de metrô em longas distâncias. Depois você tem valores, comparar com o valor de VT ideal, isso se você for informar o Vale Transporte, geralmente você usa a comparação de valor em roteirização da base, no pré-admissional você não utiliza, então você coloca não. Indicar um valor inicial para a roteirização, se você for trabalhar só com admissão, não é interessante, porque geralmente o funcionário ele não tem ideia de quanto ele vai utilizar para um local de trabalho novo para ele, então você coloca para não indicar. E aí, para a SP-Trans, realiza a recarga como Vale Transporte comum ou Vale Transporte padrão Vale Transporte. São só algumas exceções de empresas que não pagam o Vale Transporte em cartão e pagam em dinheiro, aí eles usam com o valor de passe comum. E utilizar a integração com Rio Car Rio de Janeiro. Sempre sim, quando aparecer um funcionário que mora e trabalha no Rio de Janeiro, ele sempre vai perguntar a faixa salarial do funcionário para ativar a regra ou não das integrações, tá? E aí você salva as configurações, tá? Depois disso, você tem geral. Dentro da geral, você tem como vincular o seu fornecedor, tá? Para que o sistema aponte os bilhetes, tá certo? Ou você pode ter aqui a sua própria tabela de relacionamento. Aí você tem aqui utilizar. Deixa eu colocar aqui uma tabela. Vou colocar aqui. Vou colocar o eConnect. Utiliza a logomarca própria na carta, sim ou não? Se você clicar sim, ele vai abrir um campo para que você coloque a logomarca da empresa, né? Aí você tem exibir bilhete quando o resultado estiver sem otimização? Sempre sim. Utiliza texto personalizado na carta? Se você colocar sim, você vai ter um campo para digitar o texto específico que a carta vai carregar, tá? A carta de opção de Vale Transporte. Outras configurações de parceiros, isso é uma funcionalidade nossa. Utilizar resultados direct, sim. O que é o resultado direct? É o MyLink, é o envio da roteirização
direto para o colaborador via link, tá? E isso você vai ver na página da roteirização, um botão My Link. Toda vez que você tiver habilitada a função Direct, lá você vai ter o botão habilitado My Link para enviar por e-mail ou WhatsApp o resultado para o funcionário. E o número máximo de reclamações permitidas, vocês vão poder configurar, tá? Então, basicamente, essas são as informações. MyLink, aí vocês vão configurar o comportamento do MyLink em relação à notificação de resposta de contestação. Vocês querem ou não que o funcionário receba a notificação de contestação? Por exemplo, ele reclama. Então, quando ele tem uma resposta, ele é notificado por e-mail. Você quer que ele receba ou não esse e-mail? Permite a visualização de carta de resultado do colaborador, você também pode definir para que ele visualize ou não. Permitir que o colaborador faça novas roteirizações, você pode permitir que ele faça só uma, se for uma admissão, ou pode permitir que ele faça várias, se acaso vocês forem utilizar isso para atualização cadastral do funcionário. Utilizar a logomarca própria no MyLink, você pode usar ou não, e enviar dados de roteirização via web consulta após o aceite do resultado. Isso é uma funcionalidade se vocês forem se conectar a uma API para buscar os bilhetes aceitos pelo funcionário dentro do mecanismo MyLink. Então, essa API é aberta e quem pode vir recolher essa informação? A folha de pagamento, até para que vocês evitem utilizar e manipular relatórios para importação de dados. Então, vocês vão poder construir um robô para vir buscar essa informação de bilhetes já aceitos. Tá? É mais uma forma de automatizar o processo. Essa função é para quem tem fretamento. Integrações e API, aqui vocês vão ter todas as documentações relacionadas à API, tá? Então, você pode ter sim ou não aqui, você tem acesso aí a qual tecnologia para integração. E-mails informativos, você pode cadastrar quantos e-mails forem necessários para recebimento de extrato mensal, e-mails para recebimento da roteirização implantada, e-mails para recebimento de roteirizações sem resultado, tá? Então você pode colocar pessoas específicas e um grupo de pessoas específicas. É só você clicar aqui em mais e cadastrar, tá? E você salva configurações e logomarca. Aqui você pode escolher a logomarca da empresa. Se você quiser que as cartas e todas as informações e a identidade seja com a logomarca da empresa, basta cadastrar ou importar a logomarca em PNG e o sistema ele vai carregar a identidade visual do cliente. Depois disso, volto para home.